Olá, tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Conversas sobre Integridade, um evento importante onde a gente pode discutir e entender melhor não apenas sobre o programa de integridade que o nosso Tribunal de Justiça está implantando, mas também, principalmente, sobre os conceitos e definições que permeiam essa temática. Integridade, ética, moralidade, honestidade, enfim. Estamos no nosso segundo Conversas e hoje o nosso tema será ética e respeito no ambiente de trabalho. Para isso, eu vou estar ladeado de duas grandes figuras que eu vou apresentar já já, porque antes eu vou fazer a minha apresentação e a minha audiodescrição. Eu sou Charleson Fonseca, sou analista em economia aqui do Tribunal desde 2009, tenho mestrado na área de administração e atualmente, desde fevereiro deste ano, eu sou auditor da auditoria interna. Sou um homem branco, de estatura mediana, mais precisamente 1,71 m, cabelos escuros. Uso um óculos de acetato na cor amarelo esverdeado. Estou usando um sapatênis na cor azul escuro, uma calça sarja, caqui, uma camisa interna na cor rosa em alusão ao mês de outubro. Mas ela está praticamente totalmente coberta por uma camisa social azul clara e também estou com um blazer, um terno, também na cor azul, só que numa tonalidade mais escura para fazer um contraponto. No meu ambiente eu estou num hall, o hall do quinto andar é um hall amplo, e atrás de mim a gente tem uma estrutura, um painel de lâmina que imita uma madeira, com as inscrições Poder Judiciário do Estado de Rondônia e o brasão do nosso Estado. Bem, agora eu vou apresentar para vocês os nossos dois convidados. Eu já queria agradecer imensamente a presença aqui da doutora Miriam, a presença do doutor Elisi. A gente sabe que a agenda ela é apertada dos magistrados, mas eles estão aqui, aceitaram o nosso convite de prontidão, né, comendo inclusive aí um pedacinho do almoço deles, para estar aqui conosco para bater esse bate-papo. Bem, vou ler aqui o mini currículo, primeiro da doutora Miriam, né, juíza de Direito, titular da primeira vara genérica de Colorado do Oeste. Um abraço a todos os colegas lá de Colorado. Ela também é mestranda em Direitos Humanos aqui do nosso mestrado que a gente tem em convênio com a Universidade Federal de Rondônia. E nesse mestrado, ela está fazendo pesquisas relacionadas à violência de gênero. Ela integra o Comitê Interinstitucional de Equidade de Gênero, Raça e Diversidade. Fazem parte desse comitê o nosso tribunal, o Ministério Público do Estado, o TRT da 14ª Região, Rondônia e Acre, o Ministério Público de Trabalho aqui de Rondônia também. E, além disso, ela preside a Comissão de Prevenção e Combate ao Assédio Moral, Sexual e Discriminação no primeiro grau aqui do nosso tribunal. Por fim, ela está como gestora local do Pacto Nacional do Judiciário pela Equidade Racial, firmado entre o nosso tribunal e o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Do meu lado direito, a gente tem o doutor Elisi, também juiz de Direito do Tribunal de Justiça, titular da turma recursal de Porto Velho, juiz auxiliar da presidência nessa gestão. Ele também é mestre em Direitos Humanos e Desenvolvimento da Justiça pela Universidade Federal de Rondônia, especialista em Poder Judiciário pela FGV e professor de Deontologia e Hermenêutica Jurídica do curso de especialização em Direito da Escola da Magistratura do Estado de Rondônia. Sejam muito bem-vindos. E aí eu vou colocar um tempo para vocês tecerem suas primeiras palavras, começando pela doutora Miriam, e também fazer as suas audiodescrições. Obrigada, Charleson. Eu quero cumprimentar todas as pessoas que nos acompanham, que nos assistem. Uma alegria para mim estar aqui ao seu lado, ao lado do Dr. Elisi, para falar desse tema, como você disse, de tanta relevância, como é a integridade no âmbito das instituições e o respeito das relações de trabalho. Eu vou fazer também a minha audiodescrição, porque, como o Charleson leu, eu trabalho com gênero, raça e diversidade. Nós precisamos falar, então, sobre a inclusão de todas as pessoas. Para aquelas que não podem nos ver, que só nos ouvem, eu começo, então, me descrevendo como uma mulher cisgênero. Eu tenho a pele clara, o cabelo curto, encaracolado, estou usando óculos, o aro dele é redondo e dourado, estou usando brinco e batom vermelho. A minha roupa é um vestido preto, por cima tem um blazer que é preto também, com os detalhes em marrom,
e estou usando um sapato preto com os detalhes em branco nesse mesmo ambiente que o Charlison já descreveu aqui. Então, a minha alegria de estar aqui para falar desse tema tão importante. Obrigada. Perfeito. Obrigado, doutora Miriam, doutor Elisi. Bom, eu vou dizer inicialmente que é uma grande satisfação estar participando aqui também. Nós vamos tratar de assunto que é fundamental para o funcionamento de uma instituição. Uma instituição que quer ser boa, ela precisa tratar desse tema da integridade, da ética sempre. E vou também iniciar fazendo a minha audiodescrição. Não tenho muita habilidade para isso, mas vamos lá. Eu sou homem cisgênero, 1,80 m, pardo, cabelos levemente brancos, estou vestindo um terno azul com a camisa branca e gravata também azul, sapatos pretos e estou nervoso. Pronto, essa é a minha autodescrição. Bom, só para fazer um breve complemento, e já disse, da nossa satisfação, da minha satisfação em estar conversando sobre integridade, esse é um novo patamar de todas as instituições devem buscar, um patamar que todas as instituições devem buscar para ter uma melhoria funcional em todos os temas que vamos falar um pouco mais em seguida. Perfeito. Então, eu vou direcionar a primeira questão justamente para o senhor, já que o senhor tocou no tema dela, doutor Elisi. A gente sabe que e quando eu falo a gente, estou falando de todos os atores e atrizes do que formam o Poder Judiciário, magistrados, magistradas, servidores, enfim, estagiários, estagiárias. A gente está preocupado com uma prestação jurisdicional efetiva, né? E aí eu queria que o senhor falasse como o senhor enxerga a relação de um ambiente íntegro, ético, um ambiente em que há respeito, né, ou não, comprometendo a uma prestação judiciária efetiva. Perfeito. Inicialmente, a gente tem que imaginar para que e para quem a gente trabalha e como a gente trabalha. Então, o nosso trabalho não é para nós, o nosso trabalho é para a sociedade. Então, a sociedade tem que olhar para nós, a sociedade, e imaginar que aqui há um corpo de pessoas que trabalham bem para prestar o melhor serviço no sentido de aqui nós praticamos o que nós cobramos da sociedade. Então, o Poder Judiciário é um poder que cobra obrigações das pessoas. Então, nós, antes de tudo, temos que cumprir essas obrigações. Então, nós prestamos um serviço para a sociedade, mas nós temos pessoas que trabalham, pessoas que são juízes, que são servidores, que têm que cumprir essas regras, essas obrigações que são impostas a todos lá fora. Nós temos que começar fazendo a nossa obrigação aqui, porque o nosso objetivo é conceder a prestação jurisdicional para as pessoas em geral. É o serviço social que nós fazemos. Então, é importante que a gente tenha perfeita noção do que é exigido dos outros para que nós cumpramos aqui dentro, antes de mais nada. Então, a gente tem que falar que nós temos, e eu estou iniciando falando, isso é uma missão do Poder Judiciário. Mas quais são os nossos valores? Os valores que nós queremos que a sociedade tenha, que nós cultivamos aqui dentro. Então, esses valores são muito importantes para o bom funcionamento da instituição. Como é que essa instituição funciona bem se ela, e aí pegando a sua pergunta, se ela não pratica esses valores éticos, morais que exige da sociedade? Não vai funcionar bem. Então, a integridade, a ética no dia a dia das relações sociais, e aí relações sociais do trabalho, entre os juízes, entre os próprios juízes, entre juízes e servidores, entre servidores e servidores, e entre todos nós e a sociedade a quem nós servimos. Então, é preciso que tenha parâmetro ético elevadíssimo para que o nosso trabalho chegue como deve chegar à sociedade. Perfeito. E nessa prestação de serviços que nós fazemos, a instituição, o tribunal, ele acaba, doutora Miriam, precisando fazer com que ele tenta moldar o nosso comportamento para que ele seja sempre íntegro, ético, respeitoso. Nesse sentido, no campo em que a senhora tem atuado, dentro do comitê e da comissão, quais são, assim, uns exemplos práticos de ações que já estão sendo tomadas pelo Tribunal de Justiça, pelo comitê, pela comissão, né, para tentar a gente prevenir e inibir os assédios morais, sexuais, discriminatórios, ou fortalecer a questão de equidade de gênero, raça e respeito à diversidade? É uma pergunta bem ampla, Charles, então vamos tentar ir por etapa.
A primeira coisa que eu gostaria de destacar é a frase do Dr. Elizir, que ele falou, bom, ainda estou me acostumando a fazer a audiodescrição. Por que eu quero chamar a atenção para isso? Porque é um assunto novo e nós precisamos entender que é novo para todo mundo. Começou-se a fazer a audiodescrição, começou-se a pensar na inclusão de forma efetiva há pouquíssimo tempo. A nossa cultura anterior não pensava sobre isso, apenas ia fazendo e executando todas as ações. Quando se viu a necessidade de falar, mas e as pessoas que não enxergam? Como é que elas imaginam que nós somos? Então, por que não compartilhar essa informação? Eu entendo que é importante a gente falar sobre isso porque o que nós ouvimos é que existe uma certa pressão e uma certa cobrança no sentido de, já ouvi algumas vezes, de que o mundo está ficando chato. Algumas pessoas dizem isso. Ao mesmo tempo que algumas pessoas dizem, hoje em dia tudo é assédio. E a pergunta que eu faço é, será que é isso mesmo? Quando um tribunal ele se propõe a implementar uma política de integridade, ele dá um exemplo, e quando está aqui nessa nossa conversa, um integrante da alta administração, na conversa anterior já estava o Dr. Rinaldo também, todo o comprometimento do tribunal em dizer quais são os valores, quais são os princípios, o que se espera de conduta de cada um, é o tribunal dizendo, olha, o respeito é importante. Como que nós vamos respeitar a outra pessoa se nós nem pensamos em como nós vamos incluir essa pessoa? Um fato é, a diversidade existe. A diversidade de gênero, de raça e diversidade sexual. Então, nós temos pessoas LGBTs, pessoas com deficiência, pessoas idosas, indígenas. Essa diversidade, ela existe. Como que nós vamos incluir essa diversidade dentro do nosso tribunal? Como o doutor Elizir falou, a prestação jurisdicional não é para nós, é para a sociedade. Essas pessoas, elas sabem que a nossa casa está aberta para elas, a nossa casa está preparada para recebê-las? Então, é nesse sentido que é extremamente importante essa atuação agora do tribunal. De exemplos, respondendo então a sua pergunta. Nós temos feito muita coisa no comitê. Então, o Comitê de Equidade de Gênero, Raça e Diversidade, que estão as 4 instituições que você mencionou. Em janeiro, nós fizemos um evento aqui no auditório do tribunal, que era um evento voltado para a empregabilidade de pessoas transexuais, transgêneros e travestis. Esse evento ele foi extremamente importante, porque nós nos reunimos com o coletivo, o Grupo Concil, aqui de Porto Velho, que tem pessoas transexuais, e lá nós falamos para eles, olha, queremos promover alguma ação, pensamos em retificação de documentos. Como que é para vocês? Eles disseram, isso nós já temos. O que nós precisamos agora é emprego. Aquilo serviu de norte para todas as nossas ações, de ouvir as pessoas, de saber o que elas precisam e aí como que nós, enquanto instituição pública, podemos atuar. Já fizemos ações envolvendo gênero, vamos ter outra ação agora, dia 27 de novembro, aqui no auditório do Ministério Público e na Emeron, falando sobre mulheridades e essa questão de gênero, misoginia, machismo, todos esses temas. Fazemos, em dezembro, vamos ter uma ação para pessoas com deficiência, já fizemos ação com pessoas indígenas, o comitê tem uma série de ações, uma série de trabalhos. Com relação às políticas, o tribunal criou a resolução que prevê 50% de vagas para pessoas negras em cargos em comissão e função gratificada. Além dessa política, o que mais que nós trabalhamos? Na comissão de assédio, nós trabalhamos com diversos assuntos, já fizemos palestras também e algumas capacitações, tem curso, tivemos 3 cursos para magistrados, agora em novembro é a última turma de capacitação sobre assédio moral, assédio sexual e discriminação para todos os magistrados. Fazendo tudo isso para quê? Para compartilhar informações. Para que nós tenhamos as informações básicas, já que é um assunto novo, um tema novo, que nós temos uma cultura anterior que precisa ser repensada. Como ela vai ser repensada?
por meio de cursos, capacitações e políticas e normativas do tribunal dizendo quais são as ações esperadas de cada um. Perfeito. É interessante ouvir na sua fala, doutora Miriam, que assim, a gente tem ações que eu posso chamar aqui de hard, que são aquelas normas que às vezes envolvem punição, mas o que a senhora citou são ações mais softs, são ações mais suaves, que elas permeiam mais sensibilização, disseminação de conhecimento, e isso é importante, porque primeiro a gente tem que dar um passo para trás, eu preciso entender mais desse assunto, dessa matéria, e as pessoas também precisam entender mais desse conteúdo, e essa é uma forma de disseminá-lo. Exato. Doutor Lizzy, não adianta eu ser uma pessoa íntegra, honesta, e o banco, por exemplo, entender o contrário. Então, integridade, ela não basta apenas ser real, ela também tem que ser aparente. Eu preciso parecer íntegro para o outro. No tribunal não é diferente. O tribunal ele precisa ser uma instituição íntegra e também ele precisa parecer íntegro para a sociedade. Uma situação interessante que aconteceu, um colega meu passou aqui umas 8 horas da noite e viu uma luz acesa, depois foi falar comigo. Poxa, você, servidor, né, não tá nem aí. E aí, falei, não, sabe mais ou menos qual foi o andar? Ah, sei, tal. Tenho quase certeza que tinha alguém trabalhando. Então, o tribunal está sendo íntegro, a pessoa está trabalhando, mas ele precisa também ter esse cuidado. Né? Como é que a gente pode sempre ter esse cuidado de ser íntegro para a sociedade? Então, isso é muito, muito importante. Então, nós trabalhamos para a sociedade, nós prestamos um serviço que é ligado à paz social e a gente precisa que eles, a sociedade, as pessoas que nos procuram, tenham confiança em nós. Nós vamos angariar confiança a partir do momento que essa confiança é gerada a partir de ações concretas. Então, eu preciso ser honesto, esse é o ponto básico. Eu preciso ser íntegro, esse é o ponto básico. Mas eu preciso transparecer essa integridade, essa minha honestidade. Porque se eu sou muito honesto, mas não transpareço isso, a confiabilidade da sociedade no meu trabalho vai ser muito menor. Então, nós temos que primeiro ser e depois parecer. Não é aquela coisa cínica de parecer e não ser. Não é isso. Tem que ser e parecer honesto. Então, nós temos que ter aqui dentro, e aí falando de integridade especificamente, um ambiente seguro. O que é ambiente seguro? Tem tudo a ver isso com o que a doutora Miriam estava falando. O ambiente seguro para as pessoas trabalharem com tranquilidade. Se nós almejamos os maiores prêmios do judiciário brasileiro, então nós queremos selo de diamante, nós queremos prêmio Inovare, tudo isso tem uma base anterior. Essa base anterior é a segurança do trabalho. Essa segurança é ambiente seguro. As pessoas têm que se sentir seguras, sejam homens, mulheres, sejam juízes, sejam servidores, servidoras. Todos têm que ter um ambiente de trabalho seguro. A partir desse ambiente de trabalho seguro, eu consigo desenvolver todo o resto, porque as potencialidades de todos, a partir desse ambiente seguro, vão ser desenvolvidas, vão aflorar. Mas eu preciso, a base de tudo é um ambiente seguro que a integridade me possibilita. Me possibilita nas relações pessoais entre nós, entre os juízes, entre a alta cúpula e os servidores, entre a alta cúpula e os desembargadores. Então, essa integridade, essa relação boa de base é que dá segurança para todos nós. Então, a cúpula nos dá isso, mas a base precisa disso e fornecer para as outras pessoas. Então, é muito importante. Então, primeiro, ser honesto, ser íntegro, e transparecer isso para que a sociedade tenha a confiança necessária. A sociedade de Porto Velho, a sociedade de Rondônia, de todos os municípios, mas a sociedade brasileira, porque nós somos um ramo de poder do Brasil inteiro. Então, quando se fala de judiciário, não está falando só do judiciário de Rondônia. Nós espelhamos aqui em Rondônia, mas é para o Brasil inteiro. E esse ambiente seguro é para as pessoas virem para cá, mulheres virem e se sentirem seguras de não serem assediadas. A pessoa que é trans, ela se sentir segura de ser quem ela é no ambiente de trabalho dela. Então, essa é a segurança. É uma parte da segurança, mas é a segurança também de saber que o colega não vai infringir uma regra de licitação para favorecer alguém. Essa integridade de eu me sentir seguro nesse ambiente de que a minha instituição faz as compras que tem que fazer pelo preço que é justo. Então, é um leque muito amplo que vai das relações pessoais, das relações institucionais, do orçamento público.
O orçamento público é muito importante de ter a transparência, a utilização do dinheiro público. Essa transparência nos dá a segurança de que as pessoas vão olhar para nós e sentir aqui a confiança necessária de que nós, e aí o exemplo que você citou da energia, nós aqui utilizamos os recursos públicos com racionalidade. Essa racionalidade de uso dos recursos públicos gera confiança no que nós estamos fazendo, porque nós apontamos, nós somos poder judiciário, nós apontamos o dedo para os outros e dizemos, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Então, antes de mais nada, eu estabeleço um ambiente seguro e espelho esse ambiente seguro para o mundo exterior. Eu digo, aqui as pessoas têm segurança para trabalhar, aqui as potencialidades afloram e eu cumpro a minha obrigação legal, constitucional, orçamentária, com transparência. Transparência é uma palavra que deve ser muito falada quando a gente fala de integridade. Tudo que eu faço, tudo que eu penso institucionalmente, eu tenho que ter transparência. Por quê? Para ser fiscalizado. Eu sou fiscalizado institucionalmente pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público, pelo CNJ, pelos tribunais superiores. Há uma fiscalização e para essa fiscalização ser boa, efetiva, transparência. Essa é uma palavra fundamental para se tratar de integridade. Transparência, nós precisamos ter os nossos atos todos passíveis de checagem por alguém de fora, seja ele quem for. Eu falei os órgãos de controle, mas o cidadão pode querer nos fiscalizar e ter a possibilidade de nos fiscalizar. Então, tudo que eu faço, tudo que eu tenho de possibilidades aqui, eu tenho também de possibilidade de demonstrar para quem está fora. Então, parece, e eu trato disso com os meus alunos, às vezes, falando de ética, o ser honesto é a base. Tudo. Eu tenho que ser honesto. Mas eu tenho que transparecer essa honestidade, porque se eu for só honesto e não transparecer isso, as pessoas não vão ter confiança. E o contrário é que é o horrível, que nós estamos longe disso, estamos implantando um sistema de integridade, é de parecer honesto e não ser honesto. Esse é o pior dos cenários possível. Obrigado, doutor Elisi. E teve uma passagem na sua fala que me chamou a atenção. O senhor rapidamente falou realmente dos papéis e das funções. Às vezes a gente espera muito da cúpula, dos cargos mais altos, né? E não cobra também da base, né? É claro que a cúpula ela tem um papel fundamental, sim, né? Mas a base é a que está junto com a população. A cúpula ela aparece na mídia, mas aquele dia a dia era a população. Então é importante a gente, quando fala de programa de integridade, realmente abraçar todos e todas, né? Servidores, servidoras, estagiários, estagiárias, contratados, terceirizados, terceirizadas, enfim. Se me permite, claro. Isso que você está falando é bastante importante, porque os juízes, de uma maneira geral, representam o poder judiciário, os desembargadores. Mas eu tenho a oportunidade de olhar no olho do cidadão poucas vezes. Quem olha no olho do cidadão, que é para quem a gente existe, para quem a gente presta serviço, é o pessoal da primeira base lá de atendimento, é o pessoal da portaria. É a partir dali que nós construímos a nossa imagem de confiança. Então, eu vou ter contato de 50 pessoas que entraram ou que buscaram o judiciário, eu vou ter contato dessas 50 pessoas com 5, talvez, com 10%. Mas todas elas cruzaram a nossa porta. Quem recebeu está preparado para tudo, para essas questões todas de acolhimento de gênero, que isso faz parte da integridade. O acolhimento de gênero, essa pessoa está preparada para isso? Essa pessoa está preparada para acolher uma pessoa em situação de rua? Porque é essa que vai olhar no olho do cidadão. Eu vou ter oportunidade em pouquíssimas vezes, talvez em menos de 10%. Os desembargadores vão ter muito menos oportunidade do que eu como juiz. Então, isso é importante. Então, somos todos nós. Não existe um judiciário de juízes, um judiciário de servidores, um judiciário de primeiro grau, um judiciário de segundo grau. O judiciário é um todo. A partir da entrada na porta, em qualquer prédio nosso, as pessoas que olham no olho do cidadão, ele tem que estar preparado com todo esse arcabouço que a gente está falando, com toda essa possibilidade de acolhimento, porque é uma infelicidade nossa. Nós não trabalhamos com coisas boas. Quando as pessoas nos procuram, elas têm um problema. E quem entra na nossa porta com problema, primeiro de tudo, tem que ter confiança no que a gente está fazendo. E essa confiança vai da integridade que a gente consegue transparecer. Quanto mais íntegro eu tiver a imagem de integridade institucional, e aí a integridade institucional espelha nos membros. A minha instituição tem uma boa visão de integridade. As pessoas olham para a instituição e falam, o Tribunal de Justiça de Rondônia é íntegro.
E aí começa a olhar para os homens e mulheres. As pessoas daqui são íntegras também. Mas começa lá na portaria. Começa das pessoas que têm o primeiro contato. Sobe isso? Claro que sim. Vai subindo, dependendo da situação. Os desembargadores, até o próprio presidente do tribunal. Essa imagem é de todos nós, não é uma imagem de um grupo, não é seccionada, é uma imagem de um todo. Perfeito. E aí, doutor Lizzy, o senhor aqui é o professor de deontologia, mas eu vou me arriscar aqui, doutora Miriam, a fazer um resumo grosseiro do que seria ética. Então, ética, a gente pode entender como fazer o certo e o justo, mesmo que ninguém esteja vendo. É uma frase que tem na internet. Eu até tive dificuldade de encontrar quem é o verdadeiro autor, porque lá aparecem vários. Né? Mas eu gostei de uma variação, de uma ampliação que teve dela, que diz que ética, ela é você fazer o certo e o justo, ainda que todos estejam vendo, e a medida seja impopular. Você tem uma pressão ali, mas mesmo assim você faz o que é certo e justo. Né? E a gente tem uma outra situação que diz que ética é o conjunto de valores e princípios que vão nortear, vão orientar o comportamento moral das pessoas. Quem define esses valores e princípios, quando a gente fala de ética no Tribunal de Justiça, é o Tribunal de Justiça. E aí pode acontecer, vem um indivíduo que tem seus valores, seus princípios, suas crenças, e vem o Tribunal de Justiça falando, olha, o comportamento ético para mim, já entrando na temática da senhora, que às vezes é um pouco mais ácida, é isso aqui. Não, mas para mim é isso. Então eu queria ouvir da senhora quais são as dificuldades, as adversidades que a senhora tem enfrentado, tem percebido na implantação das suas ações, das políticas do comitê e da comissão, e os desafios também, né, relacionados à temática de assédio moral, sexual, discriminação e equidade de raça, gênero e diversidade. O tema é ácido mesmo, Charleson, e aí volta até para uma frase que você tinha dito, que a nossa atuação era um pouco mais soft. Foi a palavra que você usou. E por que nós fazemos de fato isso? Porque a maior dificuldade é a ausência de conhecimento. Quando nós falamos hoje sobre capacitismo, etarismo, até misoginia, que já é um pouco mais falada, não é todo mundo que tem a compreensão do que é esse tema. Como você vai saber se a sua conduta é ética ou não se você nem sabe, se você não conhece o outro, né? Então, a grande dificuldade que nós vemos ali enquanto comitê, enquanto comissão é não saber o que é discriminação, não saber o que é assédio moral. Só quando você não sabe é que você diz que hoje em dia tudo é assédio. Significa que você não sabe o que é e o que não é. O que nós fazemos? Nós temos dentro da página do tribunal uma página da comissão. Lá na página da comissão tem a cartilha e na cartilha tem vários exemplos do que é assédio moral. Vários exemplos do que não é assédio moral, assim como assédio sexual e assim como discriminação. O primeiro passo é transmitir essa informação. Nós, na comissão, a nossa função não é de caça às bruxas. Nossa ideia não é punir ninguém. A nossa ideia é que não aconteça. O que nós queremos é trabalhar a prevenção. Então, dizer, olha, você, magistrado, solicitar para um servidor para ir buscar o seu filho na escola, para ir fazer um trabalho pessoal para você, não é uma conduta adequada. Já foi há algum tempo atrás? Já foi. Alguns servidores se sentiam prestigiados em atender o magistrado, em estreitar esse relacionamento? Sim. Hoje em dia, isso já não é mais visto dessa forma. Quando nós falamos a respeito de assédio sexual, do namoro, de flertar no ambiente de trabalho, qual é o limite disso? Porque há muitos casais que se casam, se conhecem no ambiente de trabalho e se casam. Eu sou casado, a minha esposa é do tribunal e a gente se conheceu aqui. Temos um exemplo prático, então. E aí, qual é o limite? Como você sabe se você está importunando uma pessoa ou se há, de fato, alguma relação entre vocês? É o consentimento.
Existia um consentimento, uma liberdade para que você escrevesse, mandasse mensagens a respeito de eventual interação amorosa, afetiva, fora do ambiente de trabalho? Isso que precisa ser observado. Com relação à discriminação e assédios também, qual é a nossa grande preocupação? Os riscos, quando nós falamos em integridade, nós estamos trabalhando com riscos. O que nós vemos enquanto comitê, enquanto comissão? Adoecimento. Assédio moral, assédio sexual e discriminação de todas as formas, elas adoecem. Causam desde gastrite, problemas para dormir, insônia, depressão e até mesmo ideação suicida. Então, é um tema extremamente grave. Se você não tem esse cuidado, esse respeito com o seu colega de trabalho, você pode estar causando danos a ele, assim como ele pode estar causando também a você. Então, a nossa ideia é trabalhar o nosso grande desafio, desnaturalizar a violência, desnaturalizar formas de assédio, formas de discriminação, trabalhar formas de combater. Então, como é que eu incluo de fato essas pessoas? Como é que eu garanto para a pessoa que faz uma denúncia de assédio que ela não vai sofrer represália? Esse é um grande medo da pessoa. Se ela denunciar e aí depois ela for perseguida, como é que nós vamos fazer isso? Tem tudo isso na nossa cartilha, tem tudo isso na resolução e é todo o nosso trabalho. Como disse o doutor Elisir, não basta a gente ser honesto, nós já somos honestos. Nós temos que parecer honestos, temos que documentar tudo que nós fazemos para que haja transparência e haja fiscalização. Tendo todo esse passo a passo, toda a sociedade é capaz de entender o que nós fazemos, fiscalizar e enxergar a efetividade da jurisdição. Perfeito. A senhora falou da cartilha, ela está no portal. No portal. No portal. Isso. E tem uma parte específica só sobre assédio moral. Assédio sexual e discriminação. É isso. Bom, gente, a gente está caminhando já para o nosso finalmente e eu vou pedir para o doutor Elisir fazer suas considerações finais, falar sobre alguma parte que acabou passando batido, que a gente não comentou aqui antes. Então, doutor Elisir, por favor. Obrigado. Eu vou voltar só um pouquinho, antes de me despedir, eu vou voltar só um pouquinho. Você trabalhou a conceituação de ética e tal, eu não vou voltar a trabalhar. Mas eu faço uma brincadeira com os meus alunos da gente sintetizar numa palavra o que seria a ética. E aí, a maioria das vezes, a palavra que mais vem é respeito. Quando você, na dificuldade de um conceito, ou na diversidade de conceitos que você tem, se você conseguir imaginar respeito, e aí eu estou falando respeito nas relações pessoais, respeito à legislação, respeito ao regulamento, então, respeito de uma maneira geral. Respeito na relação, você me respeita, eu te respeito no nosso dia a dia. Então, é bastante interessante traduzir um conceito numa palavra só, é uma temeridade, mas para a gente ter um conhecimento prático, interessante, fala respeito. E aí as pessoas conseguem entender. Então, eu respeito a legislação, eu respeito os regulamentos internos, eu respeito o meu colega de trabalho, o meu superior, o meu subordinado, eu respeito a população que vem me procurar para resolver os seus problemas. É muito interessante essa conversa, a gente podia ficar muitas horas conversando, ela é muito interessante. Esse campo que a Miriam trabalha, especialmente, assim, todos nós precisamos nos inteirar, precisamos ter conhecimento, porque o conhecimento é tudo. A integridade que a gente está falando, a gente está buscando conhecimento e integridade. Nessa área, o conhecimento é tudo para evitar esse tipo de equívoco de isso é muito chato, hoje não pode falar nada. Pode falar tudo, pode contar histórias não tão politicamente corretas, mas você tem que saber os limites, e para isso você tem que conhecer. Tudo tem um limite. O limite é não deixar o seu colega adoecido. E aí eu volto a insistir numa palavra que para mim, ou numa expressão que é muito interessante, é ambiente seguro para todos. O ambiente seguro é eu respeitar, e aí ética, respeitar o que o outro é. Eu respeito ele do jeito que ele é. Esse respeito vai refletir dentro do meu trabalho, vai possibilitar que aflorem coisas boas do meu trabalho, porque o ambiente é seguro, eu tenho segurança de trabalhar e até de errar. Então, integridade, a gente trabalha integridade, a gente tem que acertar sempre. Claro que a gente tem que acertar sempre. Nós vamos errar muitas vezes. Mas se eu sou transparente, se eu tenho mecanismos de controle eficientes,
isso vai ser natural dentro da instituição. Errar é aprendizagem. Quando eu erro, eu estou aprendendo. Então, a gente precisa ter conhecimento. Essa área, especificamente, todos nós, e aí o grande trabalho que a Miriam tem feito, o comitê, a comissão tem feito, é um grande trabalho de, você falou soft, é soft de dar conhecimento às pessoas, para as pessoas, quem conhece tem discernimento. Quem não conhece é ignorante, não tem discernimento. Esse é o nosso problema, de ignorância. Então a gente precisa divulgar para as pessoas conhecerem e saberem o que é. O que é a nossa integridade? O nosso ambiente é seguro? Vai ser seguro para as pessoas? Nós respeitamos as pessoas que vêm? Então, isso é o importante de fazer um trabalho. A implantação do nosso sistema de integridade, ele não se esgota. Ele é um trabalho permanente. E por isso todos nós, de quem trabalha no trabalho mais simples, mais humilde que tem na nossa instituição, até o presidente do tribunal, que ocupa o maior cargo, o cargo mais importante do Poder Judiciário, todos temos que estar imbuídos dessa situação permanente de respeito ao nosso ambiente, ao nosso colega, a quem nós atendemos, para que a nossa instituição sirva para a sociedade para o que ela foi criada. A integridade é muito importante para a gente espelhar isso para todos, mas é um processo, ele é permanente. Todos nós, da pessoa mais simples do tribunal ao mais importante, temos que estar imbuído disso, porque só assim, efetivamente, nós vamos ter integridade e vamos prestar o melhor serviço para a sociedade. Perfeito, doutor Eliseu. Obrigado. E é interessante quando o senhor falou de respeito, né? Porque eu particularmente entendo o respeito, ele tem que ter duas ligações. Primeiro, a pessoa, é como se fosse comunicação, emissor e receptor. A pessoa ela tem que tratar com respeito, e o receptor aqui ele tem que entender que ele está sendo respeitado. Sim. Porque muitas vezes, doutora Miriam, e principalmente nas temáticas que a senhora tem trabalhado, né, a gente faz um comentário, faz uma brincadeira e pensa que está respeitando, mas a pessoa está se ofendendo, está se machucando. Né? Está adoecendo. Está adoecendo. Né? Com isso, doutora Miriam, eu peço também para a senhora falar sobre algum assunto que passou batido, não foi abordado, e também fazer as suas considerações finais, sua despedida do Conversas sobre Integridade desse episódio. Pensando nessa parte da brincadeira, qual seria o limite do humor, né? Porque era muito comum, até pouco tempo atrás, e muita gente ainda faz, piada, e aí entre aspas, né? Sobre a sexualidade da outra pessoa. Então, até que ponto que há graça em fazer uma piada sobre a sexualidade de uma pessoa em que ela claramente se mostra desconfortável com aquilo? A primeira pergunta é: há alguma coisa engraçada na sexualidade da pessoa? E aí, se você tiver essa dúvida, se eu posso ou não posso fazer a brincadeira, você pense, se fosse uma pessoa heterossexual, você faria esse mesmo comentário? Se a resposta for não, então significa que não é uma piada e que não deve ser feita. Né? Agora, mesmo sendo uma pessoa heterossexual, eu faria esse comentário? Aí vai depender da sua liberdade, da sua amizade com ela. O ideal é não faça no ambiente de trabalho se você tem dúvida, né? Porque nós voltamos para aquela parte da segurança que o doutor Eliseu estava falando. Segurança no ambiente de trabalho e principalmente a segurança psicológica. Saber que você trabalha num ambiente seguro, num ambiente de respeito, num ambiente em que você pode ser você. E que você vai ser respeitado sendo você. E que você não vai ser ferido por ser você. Tudo isso faz com que a pessoa trabalhe melhor, se apresente melhor desempenho e não adoeça. Né? Então, nós pensando em segurança de forma coletiva e segurança psicológica, não faça piada se você tiver dúvida, né, a respeito de eventual constrangimento daquele. Existem diversas formas de alegrar o ambiente de trabalho. Não precisa necessariamente ser sobre determinada minoria social, como pessoas LGBTs, como pessoas negras, como pessoas com deficiência. Né? Escolha outros públicos, faça outros comentários, há diversas formas de alegrar o ambiente. Tudo isso para quê? Para que nós todos, todas e todes, né, já que estamos incluindo todo mundo, possamos trabalhar com segurança. Perfeito, então. Eu agradeço mais uma vez a presença aqui do Dr. Eliseu, da doutora Miriam. E para mim, o que fica é que a gente sempre tem que estar bem atento, não apenas ao que a gente está fazendo, mas como a gente está fazendo.
Assim a gente vai assegurar um comportamento ético e respeitoso no nosso ambiente de trabalho, tá bom? Até a próxima, gente. Tchau, tchau.